Bom dia, bom dia, bom dia, Gislene. Bom dia a todos que estão entrando. É Gislene ou é Edilene? Acho que é Gislene, né? Gislene, se for você, fala oi. Bom dia a todos. Hoje é terça-feira. Bom dia, Érica. Nossa convidada de hoje, maravilhosa, acabou de entrar. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, gente. Hoje a minha convidada é uma psicóloga maravilhosa e ela vai falar sobre perdas. Bom dia. Ela vai falar sobre perdas. Não é um assunto leve, mas também a gente pode transformar esse assunto em algo que vai ser contribuição para alguém. Quantas pessoas não passaram ou estão passando por isso, né? Do sentimento de perda, do vazio que sente. E ela vai dar algumas dicas, ela vai falar um pouco sobre superação, vai falar um pouco como a gente lidar com o nosso emocional nesse momento. E eu vou chamá-la agora, que aí a gente começa o nosso bate-papo. Meu nome é Karina Mota, para quem não conhece, né? Sou criadora do método Desenvolvimento do Ser e sou facilitadora de consciência, tá bom? Então, vou chamá-la agora. Muito bem. Lembrando, tá, gente, que essa live vai ficar gravada. Ok. Quem tiver interesse vai assistir depois, tudinho. Quem não conseguir ficar tudo, quem pegar um pedaço, quem quiser pode compartilhar. Bom dia, Bom Érica! dia! Tudo bem? Tudo bom? Érica estava comentando um pouco sobre o nosso assunto, né? A gente vai falar sobre perdas, que é um assunto que, inevitavelmente, as pessoas vão passar em algum momento da vida delas, né? É Isso. aquela história, não é uma coisa que a gente gostaria muito de fugir disso tudo, mas em algum momento da sua vida você vai se deparar com essa situação e você vai perceber como isso mexe, né, com a gente, como mexe com o emocional das pessoas. E nada melhor do que um apoio, principalmente profissional, para você conseguir se reerguer, né, nesse momento. Então, primeiramente, eu quero que você se apresente, fale um Vamos pouquinho de lá. você, do seu trabalho, para que a gente possa começar a entrar nesse assunto. Ótimo. Bom dia. Em primeiro lugar, gratidão, muita gratidão por estar aqui com vocês, de poder falar sobre um assunto extremamente delicado e que pouquíssimos falam sobre, né? É muito difícil ainda e eu vejo isso muito mais também como até uma questão cultural, né, nossa. Mas vamos lá. Eu me chamo Érica Rodrigues, eu sou psicóloga, sou Kid Coach, sou certificada em barra de Access, né? E eu trabalho na clínica, hoje estou representando a clínica, né? Clínica Q10, Instituto de Saúde Integrativa. E lá nós contamos também com uma equipe maravilhosa de nutricionista, microfisioterapeuta, homeopatia. E é isso. A nutrição ela tem tanto para os adultos como para infantil, tá? Vamos lá. Bom dia Então, para todo mundo, né? bom dia para todo Tô mundo que vendo as estiver pessoas entrando. entrando aí, Quem tiver legal. dúvida, quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, deixar isso claro. E vamos compartilhar logo essa live antes mesmo dela começar o Ah, é. assunto. Fica no aviãozinho, tá? E manda para todo Isso. mundo que você conhece, porque isso é um assunto geral, gente. Não é específico para ninguém, somos seres humanos e todo mundo passa por essa situação ou conhece alguém que está E passando por isso.
né? Então, vamos Exatamente. compartilhar para todas as pessoas que vocês puderem aí. Então, vamos começar a Isso. entrar nesse assunto, Érica? Vamos lá. Fala um Então pouquinho sobre essas perdas, né? isso. Eu vou fazer algumas colocações e hoje eu resolvi trazer o quê? Eu não gosto de falar muito termos técnicos, não. Eu acho que quando a gente fala das nossas vivências, fica melhor para transmitir como tudo pode acontecer e eu vou tentar aqui mostrar assim, um leque de possibilidades que a gente pode fazer quando a gente passa por todo esse processo, né, da enfermidade de alguém, quando alguém vem a óbito, né, quando a gente perde alguém. Então, assim, eu vou tentar trabalhar nessa direção, tá bom? Então, bom, a gente sabe, assim, que esse é um assunto que certamente para muitos de nós seja o maior medo e ao mesmo tempo a única certeza que a gente tem, que é a É, morte, né? Eu gosto de utilizar muito a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra incrível, incrível. Ela estudou muitíssimo, ela conseguiu consolidar muitas coisas, onde facilitou muito esse trabalho em relação ao luto, à terminalidade da vida, né, e à morte. E ela trabalha muito bem com os 5 estágios, né, que a gente fala, ou 5 fases do luto. Algumas pessoas já conhecem esses termos, já estão mais familiarizadas, outras não. E é incrível que quando a gente começa a falar sobre esses estágios, as pessoas começam a parar, a fazer uma análise e se dar conta, nossa, eu estou passando por isso. Então, assim, é muito legal a gente passar todo esse conhecimento, porque, assim, quando a gente está nesse processo, a gente fica numa cegueira, a gente não vê caminho, não vê possibilidades, e isso gera muito mais sofrimento, muito mais ansiedade, onde acontece o que também? Um adoecer, né, de todo um sistema familiar, e enfim. Então eu vou falar para vocês aqui um pouquinho o que? Dessas 5 fases que a gente pode passar. Sendo que não necessariamente a pessoa, né? E aí eu falo aqui agora para vocês o que? O enfermo ou os envolvidos. Os envolvidos são o quê? Os familiares, os cuidadores, quem está passando por todo aquele processo ao lado da pessoa, quem tá? está acompanhando, né, essa pessoa nesse. Isso. Exatamente. Elas precisam passar por essas 5 fases? Não necessariamente, né? Elas podem passar por uma só, por duas. Existe uma ordem? Tem que ser essa ordem também? Não, tá? Eu gostaria de deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas ficam assim, não, mas eu não passei por tudo, então não. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, que é algo que a gente precisa respeitar demais, demais. É o tempo que cada um tem, né? O sofrimento é meu, não é seu, mas existe um sofrimento, tá? Então nós trabalhamos com a fase da negação, nós temos a negação, a raiva, a barganha e nós temos a depressão e a aceitação. O que seria exatamente uma negação? Quando eu vou usar aqui o exemplo agora, gente, da pessoa que já está num processo de uma doença muito grave. Vou pegar o câncer, né? Que eu acho que é um exemplo bem claro disso. Onde o que acontece? A pessoa recebe um diagnóstico, naquele primeiro momento, imagina, você chega, recebe um diagnóstico, como é que você fica, né? Você, no primeiro momento, a tendência é negar, não, isso não está acontecendo comigo, Primeiro isso você não entra é num estado comigo. assim, até de choque, né? Você fica sem entender muitas vezes o que está acontecendo, e aí você não consegue colocar essa situação, não, isso está acontecendo. Por isso que, de repente, vem uma negação, né? Exatamente. E vem uma negação não só do enfermo, como dos familiares também. Entendeu? Uhum. E acontece muito, inclusive, de nem querer, eu não quero falar sobre nada, né? E onde vem a importância do trabalho, de repente, de uma equipe, né, completa? Quando essa pessoa começa no tratamento,
ele vai ter ali o médico dele, pode ter um psicólogo acompanhando, né? Até mesmo às vezes um cuidador, né? A gente contrata hoje em dia cuidadores. E a importância é você trabalhar essa negação para que a pessoa compreenda de fato a gravidade do caso, para que ela consiga entrar, né, naquele tratamento, aderir às coisas que tem que fazer com o apoio da família. Porque sem a família, dificilmente essa pessoa consegue caminhar, entendeu? Ela precisa ter um suporte de todos os lados, né? Então, assim, é importante isso porque quando a gente não fala, quanto menos claro fica a situação, mais difícil fica o processo, todo o processo, inclusive do tratamento. Porque hoje em dia não necessariamente você ter um câncer bom, vai morrer. Não. Existem pessoas que chegam, diagnosticam um câncer, mas está numa fase inicial, ou é um câncer que tem grandes chances, né, de curar. Então, assim, não precisa dar o fim logo desde, né, do início. Precisa saber o que Não, acontece e para trabalhar em lembrando que cima disso. a gente está usando essa enfermidade como um exemplo, só para as pessoas Exatamente. entenderem um pouquinho mais. Mas pode ser qualquer coisa, sabe? Pode ser um Alzheimer, uma pessoa que está num processo. Alzheimer, né? O que hoje está muitíssimo comum. Quantos casos a gente está escutando aí frequentemente do Alzheimer, que também é muito difícil, inclusive eu acho que existe até uma negação até maior daquela pessoa, do cônjuge, né? Do cônjuge, dos filhos, de quem está com aquela pessoa, porque é muito difícil você olhar, de repente, aquela pessoa que foi, né? Sim. Às Então, vezes, assim, muitas vezes, no caso do Alzheimer, né, a pessoa está lá fisicamente, mas ela já não está mais lá no sentido da exatamente. presença, né? Porque ela já não lembra mais da vida, das coisas, da história dela, e aí perde a Isso, conexão. exatamente. A questão da conexão, ótimo, adoro essa palavra. Então, assim, então a gente passa, a negação seria, ela funciona dessa Primeiro maneira, passo. né? Depois vem a raiva. É, e assim, é uma palavra tão forte, né? Como assim que alguém pode sentir raiva nesse momento? Sim, pode perfeitamente. Eu, inclusive, depois, né, vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a minha experiência. Eu senti já muita raiva, né? E quem me conhece sabe, eu senti muita raiva nesse processo, né, de perder. E a gente fica assim, porque é uma sensação assim de como isso foi acontecer com aquela pessoa. É um sentimento de injustiça, né? Disso tudo. Tanto da pessoa que fica, como da pessoa que está enferma. Sempre lembrando disso. Quando eu coloco os casos, tá? Os exemplos, eu vou explicando. Tem sempre que lembrar que é do enfermo e de quem está E acompanhando, das os pessoas que estão envolvidos. próximas, né? Que estão no Isso. círculo em volta daquela pessoa. Isso, e a gente sente isso, gente, e está tudo bem, tá? A barganha eu acho que é uma parte muito interessante. Eu trabalhei muito com as crianças na época da Abrace e a gente via muito disso, né? Da maneirinha delas. Mas o adulto ele já funciona assim, a barganha é como se fosse uma negociação. Eu prometo para Deus que a partir de hoje, né? Eu vou ser uma pessoa melhor, eu não vou mais tratar fulano mal. É como se fosse mais ou menos isso. A gente começa a fazer isso para, né, negociar. Vamos negociar aqui, ver se dá um jeito, né? Então, assim, a barganha é mais ou menos isso. A depressão, muitos de nós já conhecemos, né, essa palavrinha. Alguns já devem ter passado por isso, hoje em dia também, a questão da depressão. Então, assim, quando a gente está nisso daí, sim, pode vir a depressão para ambos. A pessoa, ela se fecha, ela se retira para aquele mundo interno dela, ela se isola, né? E é como se fosse também um processo, né? Tô indo, Eu é poderia assim, dizer, eu poderia dizer que a depressão é um momento que, de repente, a pessoa que cai a ficha. quase E aí isso, ela entra, exatamente. como se fosse assim, dentro dela, ela se fecha dentro dela Isso, e entra numa tristeza muito profunda. Porque assim, aí ela exatamente. admite sim, aconteceu, houve uma perda,
não tenho mais essa pessoa na minha vida, no meu dia a dia, ela não vai entrar pela porta mais, não vai mais. Exatamente. É isso. É por isso que aí depois da depressão, a gente vai para o quê? Para a fase da aceitação, né? Uhum. E é uma fase incrível, assim, eu pude acompanhar muitas famílias, crianças, e você vê quem consegue aceitar, né? Você consegue estar mais presente e consegue ter uma qualidade nesse fechamento. E é incrível porque isso faz toda a diferença quando a gente vai perder aquela pessoa, né? E aí a aceitação é isso. Bom, eu aceito que eu estou assim, e pronto. Agora, o que vai ser daqui para frente? Pronto, eu vou morrer, as pessoas da família também vão, e vão fazendo seus fechamentos, gente, porque é isso que é o ciclo, né? Tudo na vida tem o quê? Um início, um meio e o fim. E o nosso grande problema é que nós não fomos preparados para isso, né? A É. gente só é vida, a vida não é tamanho, a morte é um processo natural. E quando nós conseguimos entender isso, tudo fica mais leve, tudo fica mais suave. Eu não estou falando que a gente não vá sofrer. Sim, o sofrimento, a dor, ele é inevitável, certo? Mas ele pode ser mais suave, né? Assim, não sei se eu consegui fazer entender, né? Sim, É, tipo assim, como eu posso passar por essa situação de uma forma não tão traumatizante? tão Porque o traumatizante. trauma é uma Exatamente. ferida, né? O trauma é uma ferida, uma ferida que fica aberta. Então, assim, como eu posso fazer disso tudo algo, minimizar um pouco essas dores, Exatamente. para que não seja algo tão destrutivo, tá? Porque pode se tornar assim. Então, assim, a pessoa que sofreu a perda de alguém querido, de uma pessoa amada, de um Isso. parente, né, de um pai, de uma mãe, ou de alguém, amigos, alguém muito próximo, Isso. às vezes cria uma ferida tão grande e você convive com ela, às vezes por anos, e aquilo vai ficando, vai te deixando uma outra pessoa, Isso. transforma em outra pessoa. Transforma, transforma muito. É isso. E aí você Como a falou numa ajuda, palavrinha, desculpa. não é, assim, Você, como a ajuda psicológica é é, importantíssima. isso. Não é a mesma coisa de você desabafar com um amigo, que é maravilhoso também, é Não é. maravilhoso, mas não é a mesma coisa, né? É realmente um apoio de um profissional que vai te conduzir a você passar por este momento, a você perceber os seus sentimentos, suas emoções, Isso. para que você possa saber lidar com isso, porque na verdade o apoio profissional é para que você possa saber lidar com as suas emoções, entender seus sentimentos a qualquer momento, em qualquer desafio da vida. Exatamente. Exatamente isso, Karina. E aí você falou numa palavrinha muito bacana que é a perda, né? É, E aí que eu quero explicar também o luto, gente. A questão do luto. O luto ele não deve ser evitado, tá? É necessário, é fundamental que para a gente preencher esse vazio, por qualquer perda significativa que a gente tenha, é preciso vivenciar o luto, tá bom? Uhum. Não pode ser negado esse momento, você precisa viver isso. É um processo, tá? E quando a gente fala em perda significativa, a gente associa o quê? A sua morte, né? Ah, Uhum. porque minha mãe morreu, meu pai morreu, enfim, as pessoas queridas, os entes queridos. Mas só que Uhum. não, né? Nós vivemos o luto de outras coisas também. Existem outras Muitas. perdas na nossa vida, casamento, uma separação, né? Uma viagem que você sonhava e não foi possível, até um objeto que você perdeu ou quebrou, enfim, isso são perdas. Então, assim, a gente tem que respeitar, inclusive, isso, né? Porque, assim, você fala de repente pra mim, é ele que eu perdi aquela caneta que eu ganhei da minha mãe, lá, lá, lá.
Eu vou olhar para você, nossa, Karina, mas uma caneta, pelo amor de Deus. Bobagem. Que Não, que? mas eu tenho um Não. vínculo emocional com isso. Aquilo tem uma história para mim. Tem uma Aquilo tem história, tem todo um uma memória, tem todo um entendeu? significado. Então, assim, perdas no sentido de amizades, Isso. perdas de relacionamentos amorosos, então, ou um namorado, ou um casamento que se desfez. Perdas, que Exatamente. de repente o filho já está numa idade, fazer faculdade em outro lugar, e a escola Foi, dele não né? está sendo, Menino né? Então, vazio. então, assim, eu vou resumir perdas e eu quero que você né? Se você puder me ajudar. Para mim, perdas é algo que você tinha na sua vida e aquilo se foi. Não Exato. importa. É. Basicamente é isso. A Angélica colocou assim, a perda da nossa rotina nessa pandemia também pode ser um luto muito bem. Gente, Porque é aquilo que eu falei claro. assim, é aquilo que você tinha na sua vida e você não tem Isso. mais. E muitas vezes é de uma hora para outra. Ei, Você dorme e e acorda, você não tem. eu tava pensando nisso, porque assim, se a gente, eu vou dar um aqui, eu pensei muito, tava pensando muita coisa ontem, eu falei assim, gente, um casamento, por exemplo, existem muitas pessoas que começam a ter muita dificuldade porque ele perdeu o quê? A liberdade. Ele perdeu a liberdade financeira e entre outras liberdades, mas eu acho assim, tô dando um exemplo assim, E, quando a gente vai para o casamento, a gente perde o quê? É uma liberdade financeira. Então você perde, porque a partir do momento que você faz escolhas na sua vida, você sempre perde alguma coisa. Você nunca vai ter como ter tudo. Você escolheu X, qualquer certamente você vai escolha, perder. Isso envolve você qualquer perder. escolha envolve uma exclusão. Tá? Então, assim, se você Exatamente. escolhe uma coisa, você está excluindo outras Outra, possibilidades. né? Então, E é assim, né? Tô deixando... E quantas pessoas, inclusive, que não é o nosso assunto, mas só para comentar aqui, elas não conseguem escolher, porque elas não querem perder. exatamente. Aí Aí começa, tudo não, bem. mas se eu fizer isso, vou perder, vai acontecer. Gente, a vida é assim. E você precisa fazer escolhas, você precisa sair da inércia, né? O importante é isso. E aí, no caso dessa questão da rotina que a Angélica comentou. Então, por exemplo, qual é a grande dificuldade de você saber lidar com uma mudança? A perda A também é uma mudança. mudança. Então, quando você, por exemplo, neste caso, um exemplo assim mais, vamos dizer, mais light, mais leve, eu Uhum. perdi porque eu antes eu ia trabalhar todo dia, eu tinha uma rotina, eu levava os filhos para a escola, eu tinha uma rotina diferente, e de repente eu estou trancada em casa com o marido, com o filho, com o papagaio, com o periquito, e eu Isso. tenho que trabalhar, e eu tenho que lidar com tudo, mulheres, homens, não importa quem seja. Mudou completamente a rotina. E aí é que vem como eu vou lidar com essa mudança. Eu consigo perceber que essa mudança pode ser melhor para mim, ou eu vou reclamar, eu vou achar ruim, eu vou entrar numa depressão, eu vou entrar numa tristeza. Esse exemplo pequenininho serve para tudo. Perdas em É. caso de morte, morte verdadeira, né, de você perder alguém fisicamente falando, e perdas de relacionamentos, de amizades, perdas emocionais, né? E Exatamente. perdas É. de objetos, como você falou, porque às vezes aquele objeto, por trás dele tem algo muito grande, então eu perdi o Exatamente. vínculo que eu achava que eu tinha com aquela história. Então, se a caneta me lembrava um momento com a minha mãe, eu perdi a caneta, Nossa, aquele vínculo foi perdido. isso. E assim, eu gosto de falar essas coisas que parecem que são pequenas e bobas, só que não. E muitas pessoas não conseguem ter esse olhar, né? Se colocar no lugar do outro, compreender o que está acontecendo, tentar compreender as necessidades do outro para ajudar, né? E o grande lance de tudo isso, Karina, porque eu vou entrar agora para falar sobre algumas as experiências que eu tive, mas a chave de tudo está o quê? Na comunicação. É preciso saber se comunicar. É preciso você ter a consciência de que ninguém tem um dom de adivinhar o que está dentro da sua cabeça. Então, se você não souber comunicar e ser específico,
fica muito difícil de alguém alcançar alguma coisa, né? Ah, existe só o falar para a pessoa te entender? Não, existe o olhar. Se eu te olho diferente, você já começa a entender. Poxa, ela tá me olhando assim, ela tá daquele jeito. Ou, entendeu? Então são os sinais, são as linguagens simbólicas, linguagem não verbal. Tudo isso nós precisamos ter um olhar diferenciado, precisamos ter uma escuta também, tá? Então assim, eu quero falar aqui agora um pouquinho sobre o quê? Nós sabemos que existem o quê? As mortes esperadas e as que acontecem inesperadas, né? Então, assim, eu vou iniciar um pouquinho dessa questão da morte esperada. Eu vou pegar, assim, exemplos de quando eu trabalhei na Abrace, né? Que eram, eu já trabalhava com os casos das crianças com câncer, já em cuidados paliativos, né? Eu não sei se eu defino muito bem aqui o que é cuidados paliativos, mas é como assim, a pessoa já tem um diagnóstico, não tem o que se fazer e basicamente nós precisamos oferecer qualidade de vida para essa criança, né, até o dia que ela partir, né? Isso. Então, assim, o que é importante fazer nesse momento, gente? Se você tem alguém que está aí doente, seja qual for a doença, o que for, a dificuldade da pessoa, família, esteja presente. Sempre presente, independente de tudo, estejam sempre presentes. Porque essa pessoa vai precisar, ainda mais quando é uma criança, né? Então, assim, eu vou falar de um modo geral. O que é importante, gente? Você recebeu um diagnóstico ali, fica difícil de você filtrar, digerir isso. Então, é importante que todos estejam juntos para compreender, para apoiar, né? Tratamento. Então, assim, aí o que acontece? Existe na família aquelas pessoas que conseguem fazer mais e outras não, por dificuldades. Eu não consigo enfrentar um hospital, isso pra mim. Então, assim, não vamos adoecer todo mundo, vamos respeitar. Então, assim, se existe uma pessoa na família que tem essa dificuldade, vamos ver que quem tem mais facilidade de acompanhar essa pessoa, por exemplo, para sessões de quimioterapia, ou enfim, se tiver que fazer uma radioterapia, para cirurgias, elejam as pessoas que têm mais facilidade, que conseguem lidar melhor com isso. E aí as outras fazem o quê? Ou ficam encarregadas, por exemplo, de levar, não, eu levo vocês, ou eu faço os cuidados em casa. Então, assim, precisa de uma união, precisa de um olhar de todos, né? Porque todo mundo entra nesse sofrimento, não adianta. Né? Você ficar só na negação e se afastar. Muitas pessoas têm medo porque não sabem lidar com isso. Gente, é o que eu falei aqui, esteja presente. O simples fato de você estar presente já é muito para aquela pessoa. Você às vezes não precisa falar nada, né? Porque às vezes a gente fica assim, como é que eu vou chegar para uma pessoa que está ali no fim da vida e falar, oi, tá tudo bem? Aí a gente já fica na nossa cabeça, porque já é coisa nossa, né? Nossos julgamentos e aquilo tudo. Poxa, como é que eu vou chegar e vou falar para aquela pessoa que tá bem? Então, não, nem vou visitar, nem vou ver. Deixa lá, porque não. Não faça isso, gente. Se aproxime, essa pessoa precisa, né? E quando a gente tá nesse processo todo, o que é legal a gente fazer? É escutar da pessoa. Quais são suas necessidades? Quais são as coisas que te deixam angustiada, que você gostaria de resolver, de solucionar? Qual é aquela pessoa que você não vê há muito tempo, né? Que você gostaria de encontrar? Né? Então, assim, você vai preparando a pessoa, você vai se trabalhando também. Existe trabalho com músicas. Às vezes as pessoas gostam de escutar certa música, fala qual música que você gostaria de escutar, deixa aquela musiquinha tocando. Né? Então, assim, eu estou dando um foco aqui mais para esses pacientes que já estão em internação, em cuidados paliativos, tá? Só para ficar claro. Que o importante é isso. Em alguns casos, né, por exemplo, também a questão da alimentação. Quando a pessoa ainda tem condição de comer algo, né, costumam liberar. Né, costumam liberar. Por que não? Né? Porque toda alimentação restrita, quanto tempo essa pessoa ficou limitada para tantas coisas? Poxa, mas agora não. Né? Vamos viver. Qual é a escolha dessa pessoa para que ela consiga partir leve, feliz? Não, eu consegui fechar, eu consegui isso. Né? Então visitem, conversem com essa pessoa.
ou apenas chegue e olhe, fale, estou aqui, fique tranquilo, nós vamos dar conta de tudo, porque se é um pai de família, por exemplo, que está ali naquele momento, Karina, às vezes ele não vai e fica em sofrimento, por quê? Porque como que eu vou deixar a minha família se eu sou tudo para eles aqui? Porque Então, assim, ele era a base forte, ele sustentava isso, até provedor, financeiramente, ele tudo. cuidava de tudo. E aí ele pensa, nossa, se eu for embora agora, não vão ficar minha esposa, meus filhos e todo mundo nessa situação. Até a Jamile colocou que ela está passando por essa situação na família dela e que muitas pessoas, às vezes, nem chegam perto, né? Não se aproximam. Mas Não assim, se Jamile, aproximam. cada um tem o seu tempo. Muitas vezes a Exatamente. pessoa não se aproxima, não é porque ela está menosprezando aquela dor, é porque às vezes ela também está sentindo uma dor e ela não sabe lidar com isso. Não É sabe como a lidar, exatamente. pessoa não sabe como chegar, não sabe como falar, não sabe nem como conversar. Isso, Então, isso acontece muito, e gente. assim, não vamos dizer que é certo ou errado. É claro que para a pessoa que está passando pela enfermidade, o ideal é todo mundo do lado dela, mesmo que você não fale nada. Não precisa nem abrir boca. Mas, às vezes, a pessoa não sabe lidar com isso, não sabe Não sabe. estar próximo, assim, de uma morte, vamos falar a verdade, né? Isso, Tão isso, próximo da morte assusta. E a pessoa não sabe isso. lidar com isso. Então, enfim, são processos. E aí, muitas vezes, você pode buscar um profissional, não só depois que a pessoa foi embora, mas Não, durante. também quando você tem um diagnóstico familiar ou né, da própria pessoa, buscar já um profissional que vai saber conduzir Isso. todo esse processo para que não seja dolorido. Quer dizer, não seja tão Para que dolorido. minimize isso. Porque a Minimize dor, ela essa vai existir, gente. Não existe e é receita do para isso. grupo, e é do grupo, Exatamente. e é do grupo O familiar, importante são famílias. é o que você falou. O importante é ter um acolhimento, né? Você É precisa ter uma um coisa. acolhimento e a gente precisa falar dos medos, né? Quando a pessoa já sabe o que vai acontecer, quanto mais ela consegue verbalizar, mais isso aqui, ó, vai aliviando, vai aliviando. E assim, nós temos como fazer comparativos, né? Outra sugestão, outra dica que eu dou, que eu gosto muito é, se você está passando por isso, né? A pessoa amada, enfim, está ali naquela internação, naquele processo, acompanhe como está funcionando o corpo dela, né? Poxa, hoje ela vai ter que colocar aqui, fazer um tráqueo, vai. Então, assim, à medida que você vai tendo a sensibilidade de acompanhar o processo do tratamento e como essa pessoa está evoluindo, você vai saber que está chegando a hora, né? Então a pessoa ela começa a parar também. Então vá se preparando, converse. Gente, a pessoa tá ali, ela tá cheia de coisas invadindo o corpo dela, ela já não dá conta de fazer nada, né? Então assim, pare e pense o que passa na cabeça dessa pessoa, o tanto que ela precisa falar, o tanto que ela precisa conversar, colocar o medo dela, de chorar, de gritar, né? Então assim, façam isso, E, ajudem essa pessoa. não, e assim, e a gente está falando, claro, do processo da enfermidade, mas vamos voltar para a questão do emocional um pouquinho também, porque a gente pode tratar as duas áreas, né, as duas linhas. A questão do emocional também, vamos, né, colocar como exemplo um divórcio. Na minha opinião, no meu ponto de vista, um divórcio ele não é inesperado, Não. né? Ele é algo que vem vindo, ele vem É. vindo e a gente vai percebendo, né? Muitas vezes a mulher ela tem uma percepção, gente, né? Ela É. tem um instinto, ela tem aquela percepção super aguçada. Ela sabe, muitas vezes ela não quer ver, não quer perceber, ela nega, olha a negação e A tudo mais, negação. mas ela sabe que aquilo está se perdendo. Ela sabe que aquilo Isso. está se perdendo. Então, assim, também procurar um profissional para que você possa saber lidar com isso e não tomar aquele choque, né, de quando acontecer de verdade, e se realmente aquilo Ester. É. acontecer, mas quando Exatamente. acontecer, porque às vezes o processo às vezes é tão lento que demora 10 anos, 15 anos, 20 anos. É.
Mas os sinais estão sempre aí. É porque Os nós sinais não. sempre aí. Só que é aquela história, né? A pessoa não está voltando, ela vai vendo que o negócio não está funcionando. Algumas vezes as pessoas conseguem sim, né, voltar, mas algumas vezes não. Aquilo é mesmo um sinal de que aquilo está acabando. E é como você falou, a Isso. vida da gente é um processo, É um né? processo, não É tem um como. ciclo, gente, né? Começo, meio, fim, tudo. Todos os dias, né? A gente tem o dia que começa, Todos a os dias. noite, o dia de novo, a noite, Isso. funciona, é um ciclo. Nossa vida é um ciclo. Então, Exatamente. saber lidar com as perdas, a gente está sempre indicando procurar um profissional, mas é claro, e hoje em dia está muito mais fácil, né? Hoje em dia, acho Muito. que as pessoas têm uma cabeça um pouco mais aberta, porque Mas antigamente precisa melhorar, né, Karina? Precisa melhorar muito. muito, É, porque às vezes a pessoa não, ela principalmente. não busca ajuda, né? Ela não busca um apoio, ela não busca alguém que possa te conduzir ou ajudar você a conduzir essa da melhor forma Exatamente. para você, para que não É, haja tanto dor. é porque eu acho que existe muita dificuldade no ser humano, em qualquer um, de pedir ajuda, né? Pedir ajuda é Sim, como se fosse um fracasso, né? uma Nossa, eu sou fraqueza, fraco. né? Eu não sei Caramba, lidar vou com pedir ajuda. isso. Não, eu sou autossuficiente. Gente, não existe isso. Pra quê? Né? Por isso existe família, relacionamento, porque ninguém consegue caminhar sozinho, dar conta de tudo sozinho. E as outras pessoas, o próximo está aí para isso, para desenvolvimento, para evolução, para ajudar, para te derrubar também. Por que não? Porque você tem que o quê? Como é que você vai aprender a levantar se você não cair? Uhum. Não é? Então, assim, a gente precisa viver, a gente precisa viver tudo que tá aí pra gente e para saber lidar, para poder enfrentar, né? Então, assim, essa questão do enfermo, dos cuidados paliativos, a pessoa vem a óbito, então, outra parte assim que é extremamente difícil, mas quando se existe uma preparação da família, do enfermo e dos profissionais da área de saúde também para isso, tudo fica mais fácil, tudo fica mais suave. E eu falo isso porque eu já trabalhei com isso, então assim, eu tenho conhecimento para falar como as famílias ficavam mais tranquilas, como elas conseguiam elaborar de uma maneira mais bacana o luto, sabe? Assim, a gente participava dos velórios e tudo, então a gente não via tanta dor, aquele choro desesperado, aquela coisa, né? Então, assim, é muito bacana você se preparar para algo, dar o tempo, ter o tempo, gente, o tempo, essa palavra é incrível, tempo, de fazer as coisas. Então, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Né? Faça Uhum. agora, esteja presente agora, faça o que é possível. Tudo bem, Não, hoje nós estamos passando. lembrando também que você falou assim das reações, né, no velório e tudo. Muitas vezes essas reações elas não são tão impactantes na pessoa, porque no fundo, no caso de uma doença já esperada, né, a pessoa ela pensa assim, acabou o sofrimento, né? É, Então assim, você olha muito para aquela pessoa que estava passando. exatamente. O que estava passando. E aí, no fundo, isso é uma espécie de consolo para você. Você consegue Exatamente. sentir no seu coração uma. Bom, já que era para ser assim, então que fosse, porque a pessoa já estava sofrendo, já estava em É, sofrimento. Então, assim, como seria exatamente. injusto e até egoísta, muitas vezes, né, não estou criticando Egoísta. ninguém, mas muitas vezes a gente quer tanto aquela pessoa É, sobrevivendo ali custo. E você tem isso. que olhar que aquele sofrimento é muito grande para o outro Muito também. grande. E às vezes É. partir é a melhor forma de aliviar a dor dele. Aliviar. Exatamente. Né? Só que às vezes a gente segura a pessoa, né? É isso que eu falei. Então, assim, trabalhe isso porque nós conseguimos segurar as pessoas aqui, por incrível que pareça. A gente fala, ah, eu não Muito, tenho esse muito. poder. Sim, nós temos esse poder de segurar as Sim. pessoas que estão ali sofrendo. Temos, nós temos o dever de liberar.
né? Porque fica mais fácil quando a gente vê que o outro está sofrendo muito e que não vai ter jeito, fica mais fácil a gente conseguir liberar essa pessoa, né? Apesar da dor, do vazio que vai ficar, mas não é justo com aquela pessoa, né? Ficar ali. Inclusive, assim, você foi falando, eu fui lembrando da minha vivência minha mesmo com a minha irmã, por exemplo, né, que assim, não foi uma doença, assim, mas ela fez a cirurgia, você sabe que o quadro dela foi evoluindo, chegou um momento que eu falei, caramba, o que ela tá fazendo aqui em cima dessa cama? Uma pessoa super ativa, mãe solteira, 2 filhos aí, mas cara, não dá mais pra ela ficar assim, porque ela já não levantava, o corpo dela já tinha muitas feridas, ela tinha um buraco aberto na barriga que ela teve que botar uma bolsa, e um sofrimento e tudo, já saindo coisas, coágulos de sangue pelo nariz. Olha, tava assim. E eu falava pra ela muito, né? Gente, ela tava em coma já não, né, não conversava e tudo, então assim, não tenham medo de tocar nessa pessoa, né? Toquem essa pessoa, façam ela sentir, porque ela está ali de alguma maneira. Converse, eu conversava todos os dias que eu ia pra UTI ficar com ela. Eu dizia, tipo, hoje é domingo, tal dia, data, aconteceu tal coisa. Falava de cada um da família, falava dos filhos dela, né? Mas chegou um momento que eu falei, olha, vai, porque não é mais justo com você ficar aqui. Pode descansar, a gente vai dar conta, a gente isso. Então, assim, e incrivelmente, depois dessa experiência que eu passei com minha irmã, foi onde eu consegui meu emprego no Abraço, né? Eu consegui, eu não tinha experiência, nunca tinha trabalhado, eu tinha acabado de me formar, né? Mas foi a minha experiência de vida que me fez conseguir isso, que me fez entrar na Abrace. E eu falo que, assim, sinceramente, é o trabalho mais incrível do mundo, que eu sou extremamente grata pro resto da minha vida, porque eu aprendi demais com as crianças, com as famílias, as pessoas que eu trabalhei também. Cara, sem palavras para falar, tudo muito incrível, gente. Então parece, né, poxa, que mulher... às vezes tudo vai ficar assim, trabalhar com a morte, que loucura, que estranho. Gente, é mágico, é mágico. E nada na vida é por acaso, né? Hoje eu entendo muito bem isso. Então, assim, eu acho que só para fechar essa questão dessas perdas esperadas, né? Acho que a gente conseguiu abordar bem, né, o que a gente pode fazer pelo outro, fazer por você também que está cuidando, porque quem cuida também precisa de cuidado, tá bom? Não se esqueçam disso, você também não consegue caminhar sozinho, precisa de ajuda sim. Né? Sabemos que hoje o que a gente está vivendo é algo assim surreal, sem palavras para definir, mas mesmo assim eu acho que sempre existe uma possibilidade de fazer algo diferente, né? De estar presente na vida das pessoas de alguma maneira, né? Porque hoje, assim, quantas pessoas não estão longe dos pais? Eu estou longe do meu pai. Há quanto tempo que eu não abraço meu pai, não beijo meu pai? E o medo de acontecer alguma coisa. Gente, eu sinto medo, eu sinto raiva, eu sinto tudo. Todo mundo sente, todo mundo é ser humano e está tudo bem, né? A diferença está no que você vai fazer com o que você sente, né? O que você vai fazer com cada sentimento? Você vai aumentar, você vai trabalhar, você vai... O que você vai fazer com esse sentimento? E aí é o que vem, né? Que eu quero falar agora um pouquinho da morte inesperada, né? Que sem sombra de dúvida é a morte mais traumática que pode ter. É essa, sem sombra de dúvida. E eu acho que muitas pessoas estão vivendo isso, né? Agora, realmente é muito difícil de lidar. Além de ser o inesperado, o que a gente está passando hoje em dia, você não pode nem, né, honrar a pessoa, fazer uma despedida, um velório, não de tudo aquilo que a gente conversou agora, nada disso. não é válido no caso se a pessoa tiver com Covid-19, se tiver com vírus, ela não pode nem ter ninguém por perto. Não podemos nada. Então, assim, certamente esse luto, ele se torna muito mais traumático, muito mais severo, muito mais difícil de ser elaborado, né? Então, em que é assim? Por que ele se torna tão difícil? Porque quando vem a morte inesperada, a gente tem a tendência a gente se culpa por muitas coisas que deixou de fazer,
né? Sim. E a gente vive a vida voltando às memórias daquele dia. Nossa, eu lembro daquele dia, né? Aí volta de novo. Eu lembro daquele dia. Então, assim, o seu pensamento, ele não consegue como se viver o presente. Você está sempre muito forte no passado, porque todo dia você lembra daquele último dia com aquela pessoa, basicamente, né? Você lembra do passo a passo, então isso de uma certa forma é muito, muito sofrido, muito difícil de elaborar. Assim, você falou de uma questão muito importante, que é a questão daquilo que a gente não fez e não viveu, né? Exatamente, Então, é isso assim, que eu. podia ter feito, podia ter vivido, podia ter estado mais, podia ter falado o que eu sinto, podia ter tanta coisa, a gente fica, né? Ah, eu devia ter feito, eu devia ter feito, eu podia ter feito. E sim, né? Quem tem as pessoas que ama agora em volta, vivas, estão perto, vivam tudo isso. De repente é uma Exatamente. lição, é um momento para você perceber o que que eu posso fazer diferente agora com as pessoas que ficaram. Isso, é isso que eu ia falar, é exatamente isso. Você está tendo a oportunidade, mais do que nunca na sua vida, de ter tempo para fazer diferente, né? Uhum. Não estou falando que quem está do seu lado agora vai cair no chão e vai morrer, não é isso. Não, E não, eu na verdade, não precisa acontecer isso para você fazer algo melhor, né? Porque sim, você pode, gente. Olha, seu dia acabou hoje, você faz uma avaliação do seu dia. Cara, o que você pode pensar? Será que amanhã, diante do que meu dia foi hoje, eu não posso ser melhor? Cada vez melhor? Melhor comigo, melhor com quem está à minha volta? Sim, eu posso, isso é possível. E é essa a diferença que vai fazer com todas as coisas que vão acontecer na sua vida e quando a gente perde alguém, sabe? Às vezes a gente se limita demais, fala, não, agora eu não tenho tempo, agora eu isso, agora eu aquilo. E aí pronto, acontece, a pessoa foi. E aí você fica, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Eu falo isso, gente, porque a Karina sabe, mais do que ninguém. Eu perdi a minha mãe, né? Esse mês completa 3 anos que eu perdi. E eu falo aqui muito francamente, muito abertamente, que eu tenho certeza de que eu ainda não consegui elaborar esse luto, porque minha mãe foi uma morte inesperada. Né? Então tudo que eu estou falando para vocês eu tenho conhecimento, mas eu também vivi isso. Né? Então assim, eu já perdi 2 irmãs por enfermidade, uma de cirurgia, outra de câncer. Aí eu quero só voltar um pouquinho da minha irmã do câncer, que morreu de câncer na Colômbia. Eu fui para Medellín para acompanhar esse processo dela. E assim, é incrível como a gente acha que as pessoas sabem das coisas, né? Então a gente tem que parar com essa mania do achismo e comunicar. E eu lá vendo aquilo tudo, e ela tinha uma cachorra dela, a pastora alemã Frida, que era como se fosse o filho para ela. Há quanto tempo que ela não tinha contato com esse cachorro, porque já estava internada e tudo. E aí eu falei para minha irmã, minha outra irmã e o marido, gente, olha, vamos conversar com o hospital, vamos ver a possibilidade de trazer a Frida aqui para ela, é uma despedida, né? Por que não? Olha, foi um negócio tão lindo ver aquela cachorra entrando. E esse, cachorro late, cachorro isso, mas parecia que tudo estava tão fechadinho. A Frida não latiu. Na hora que elas se encontraram, olha. Então, assim, por que não, né? Não estar atento para essas coisas, para a realização de sonhos, de mostrar que as coisas são possíveis, não se limitar tanto, se fechar tanto. Né? E a gente conseguiu fazer essa coisa tão bacana. Ela se despediu da filha dela, porque é a filhinha dela, né? E foi incrível. Ferida. É aquela história, ela tinha uma relação emocional muito grande com o animal, né? Com o cachorro, Exatamente. ela estava com ela todos os dias, e tinha um sentimento, né? Não é porque é um animal que a gente vai desprezar. A gente, às vezes, tem um vínculo tão forte, né? Que você Exatamente. sente. Quantas pessoas, sabe, Érica, eu conheço também que perderam mesmo seus animais de estimação e que sofreram muito, Sim, muito nossa. parecido com se tivesse perdido alguém, uma pessoa. Aí você Isso. fala, que besteira, um animal. Gente, não. Besteira. É uma Não menospreze o relação sentimento, a dor do sobre outro, essa. gente.
É uma relação Não de façam desfecho. isso. E aí você está comentando das suas experiências, e aí Isso, está me vindo assim, né? Você passou por duas experiências de perdas esperadas, aquelas preparadas, aquelas que você vai, se despede, que você está vivendo o momento, e está caindo as fichas para você isso, lentamente, e você está começando um processo de despedida, que você não sabe quanto tempo, mas que pelo menos aqui, né, alguns dias, e você passou também por uma perda inesperada. Então, você viveu isso. na sua vida, Vivi. né, a sua experiência emocional da perda esperada e da perda inesperada de pessoas tão amadas e queridas. Exatamente. E que não é fácil, né? Por mais que você ache que também você esteja preparado, a dor é inevitável, entendam isso. Não existe fórmula, protocolo, enfim, nada que vá te falar, pronto, encontrei a solução para isso. Não. A solução é você saber viver isso de maneira que você tenha consciência até onde está saudável e não está saudável, né? Então a diferença é essa. Então assim, o que eu falo da perda inesperada, gente, é porque nós às vezes não temos muito a noção da brevidade da vida, né? Qual noção você tem disso? E outra coisa, a gente acha que nunca vai acontecer. Então, talvez se nós pensássemos só no propósito de ser melhor a cada dia, com você e com outro, você não é que a ideia que eu estou te falando assim, pense que vai morrer daqui a um segundo, vai morrer daqui. Não, pense que você sempre pode ser melhor. Porque se você consegue caminhar dessa maneira, certamente você vai deixar menos resquícios assim de coisas que te amargam, sabe? E aí, quando tiver o fim de algo, você fala, não, tá tudo bem, eu fiz o que eu pude, eu fiz, né? Porque assim, quando a gente. Ontem mesmo eu trabalhei uma questão num grupo de visão mental, eu trabalhei com uma roda de bicicleta que tem o ar e tudo. E aí eu fiz a pessoa pensar assim, vou até mostrar aqui, que eu acho muito legal, que tudo na vida eu acho que são escolhas, né? A gente já falou. Mas olha aqui, não sei se você tá vendo, eu trabalhei assim, eu desenho muito bem, mas isso é uma roda de uma bicicleta, ok? Tá E, bom, lindo. e aqui no centro eu me coloquei. Eu sou esse centro, eu sou esse meio, eu sou o centro de tudo, eu sou o cabeça, né? Que eu sustento tudo. Quais são os pensamentos que eu quero ter? Quais são as emoções? Isso te livra de ter, porque eu coloquei aqui, por exemplo, eu tenho alguns exemplos, nervosismo, porque eu tô nervosa porque eu vou fazer uma palestra. E aquilo tá me angustiando, aquilo tá me matando, tá me consumindo. Mas, opa, eu tenho a opção de ter outros pensamentos. É onde você vai gerar outros pensamentos que te dão prazer, que te aliviam de verdade. Você vai parar e pensar o que te dá prazer, o que te faz sair daquilo, tal. E você vai colocar nessa roda, fazer uma visão mental disso e focar para essas outras coisas, para te fortalecer naquele pensamento que é positivo, naquele pensamento que te dá algo que é favorável para você caminhar, entendeu? Então, assim, o que eu quero falar aqui, voltando então da morte inesperada, é colocar assim um pouquinho do que é para ver se consegue ficar claro. O último dia que eu estive com minha mãe, gente, é muito interessante que depois que você para pensar, você, com o passar do tempo, você vai montando um quebra-cabeça. E quem me fez entender isso muito bem, inclusive, foi a senhora Karina, né? Graças a Deus, né? Ela sabe o tanto que eu sou grata, porque a gente sempre conversou muito e enfim. E a minha mãe me A deu gente se sinais. apoia, né? A gente se É, apoia. exatamente. Minha mãe era uma pessoa que, sem palavras, porque a vida não era tão fácil para ela, mas ela sempre dava um jeito, né? Dava um jeito. Mas esse dar jeito não queria dizer que ela estava bem, que ela estava feliz. Ela tentava colocar isso, certo? Ela tentava colocar, só que a gente falava, não, para com isso, para. Então, assim, não foi dado de repente um acolhimento necessário e tudo para conseguir, não sei se, mas mudar um pouco, né? Mas ela, verdadeiramente, ela foi caminhando de um jeito e a gente nunca ia esperar isso, porque o doente da casa é o meu pai, não minha mãe. E ela foi.
Do dia para a noite ela foi, mas o que me alivia é que depois que eu voltei, a gente já estava passando uns bons meses assim, incríveis, incríveis, incríveis. Ela estava muito próxima, ela estava muito comigo, com os meus filhos, mas ela foi, né? E todo dia eu lembro do dia que ela foi. E é assim, só para a gente comentar aqui, né? Porque é muita emoção, né? Que a gente vai remexendo nisso tudo e vai emocionar sempre, né? Enfim, essa live tá ótima. Enfim, Acontece, vamos respirar, a gente pode respirar. a perda inesperada, ela não tem preparação. Pronto. Não, não tem. É assim. Então, tudo que a gente conversou da preparação, da perda de alguém que está passando por um processo, inclusive eu inseri em minha conta de risco mesmo, um divórcio, por exemplo, que não é uma perda inesperada, a pessoa pode até imaginar, olha, de um dia para o outro, né, meu casamento acabou. Isso não existe, você não estava presente nessa relação. Tá? Você negou a situação acontecendo. Está tudo bem, bem, não é nenhuma crítica, nenhum julgamento. Às vezes a pessoa não sabe lidar com isso. Ok. Então, Exatamente. tem uma coisa, porque a gente tem poucos minutos. Vamos começar a fechar, porque essa conversa, ó, ela vai, né, Érica? Ela vai. Tem uma perda inesperada, que é essa que a gente está conversando agora, que nenhuma preparação do mundo existe. A única coisa que eu posso dizer que poderia ser uma preparação é, de repente, você viver. Viver, é isso que eu quero falar. Pessoas que você ama. Isso, É a única exatamente preparação. isso. Mas não tem preparação de coisa. Não existe isso. Escute essa pessoa, né? Porque ninguém está sempre 100% feliz. Isso não existe, gente. Isso é uma grande ilusão. Não existe. Você pode estar, de repente, 100% realizado no seu trabalho, mas no relacionamento não está, com os filhos, enfim. Então, eu acho assim, escute as pessoas que você gosta, respeite o tempo delas, faça diferente, mas viva, esteja presente. O estar presente já faz muita diferença para quando essas coisas acontecem. Pronto, ela foi. E de não ficar... porque, na verdade, a gente não precisa se culpar. Mas existe esse sentimento muito forte de culpa. Não tem como, é inevitável. Nós sentimos, sim, a culpa, né? Mas eu acho que vale muito, assim, você lembrar... Que nem essa roda que eu fiz, né? Coloca os pensamentos de tudo que foi bom, né? A minha mãe era uma pessoa que também fazia muito a gente rir, cara. Era cada coisa assim que... Então, assim, ela era pega isso. Exatamente. Ela era forte, era uma mulher forte, guerreira. Ela tinha umas pérolas assim. Piadas, tudo mais. Exatamente. Então, assim, pra gente fechar por conta do tempo, senão vai encerrar e vai acabar. Tá. Eu quero também fazer um fechamentozinho. Não, eu quero só lembrar assim, quando a gente falou das fases do luto, que eu lembrei aqui agora, quando eu falei da raiva, eu falo muito abertamente aqui, que o meu primeiro sentimento, a minha primeira fase, sem sombra de dúvida, foi a raiva. Eu senti muita raiva dela. Entendeu, gente? E demorou muito para elaborar isso, muito, mas eu consegui. E assim, tá tudo bem. Hoje eu vejo que tá tudo bem. Hoje eu consigo aceitar. A dor, ela ainda existe, né? Acho que vocês perceberam. Mas ela já existe de uma maneira diferente. Porque é assim, é o tempo, né? Que faz tudo isso. Então, a palavra-chave de tudo na nossa vida, eu vejo que é o tempo. Então, assim, como agora, você não eu sabe... te interromper. A gente tem menos de um minuto. Então, eu quero agradecer todas as pessoas que participaram, todas as pessoas. Eu espero que a gente possa ter contribuído. Se a gente contribuir uma coisinha, um pouquinho, aliviando seu sentimento, sua dor, ou até as pessoas que não estão passando por isso, mas que queriam... Apoiem! Sejam do lado. Agora, para fechar essa live, eu só tenho uma coisa para falar. Vivam a vida da melhor maneira possível. Sejam felizes, porque isso sim é você aproveitar, é você viver. Não importa o que está acontecendo,
tudo tem uma solução, por mais difícil que a gente esteja passando, busque Isso. apoio, busque um amigo, busque informação. Procurem também a Érica se vocês tiverem interesse em fazer Nós alguma estamos coisa. fazendo atendimento, isso, atendimento Faz o online. seguinte, manda um direct para ela na Q10, né? Que tá aí, vai Isso, ser lá. Q10. Manda um direct, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem vai ser resolvido, vai ser esclarecido, vai ser falado. A Érica também pode tirar dúvidas caso alguém tenha ficado. Infelizmente, temos 20 minutos. Érica, Muita beijo. gratidão. Não, 20 segundos. Muita. Então tá. Gente, eu queria falar algumas coisas mais, mas tudo bem. É só se der Beijo, aqui. não vai acabar. Então tá bom. Depois a gente faz outra. Um 10 beijo, obrigada, segundos. gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Compartilhe. Tchau, tchau. Assistam. Se não assistiu, pode assistir desde o início. Tchau. Beijo, Érica. Tá. Obrigada Beijo, por tchau, ter acertado o tchau. seu Eu que convite. Foi agradeço. ótimo. Muito